Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida, em seu coração. Eu sou o professor Márcio Mainardes e aqui estamos para mais uma pré-aula da IBD. Nós estamos chegando à lição de número 7, que traz o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2020 a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu quero agradecer a você que sempre tem nos acompanhado, mesmo neste período de pandemia, onde muitas escolas dominicais não estão acontecendo de forma presencial, você está nos acompanhando. Eu quero te agradecer de coração e espero contribuir no preparo aí da sua aula, como uma pré-aula. Nós estamos agora com a aula de número 7, já passamos da metade deste trimestre e eu tenho certeza que todos nós estamos tendo aí um enriquecimento espiritual muito grande com estas lições maravilhosas. A lição de hoje, como eu já disse, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, e o nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 2, e o versículo 14, que diz: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, o capítulo 2, os versículos 14 ao 19. Se você acompanhou a nossa pré-aula de número 6, você viu que eu já dei uma introdução aí neste assunto, no assunto desta semana. Mas se você está conhecendo o nosso canal agora, está chegando, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o joinha e ajude-nos espalhando os nossos vídeos nas suas redes sociais para que possamos alcançar mais pessoas. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Segundo Champlin, a doutrina da reconciliação, conforme a própria palavra, significa troca ou permuta. Consiste da mudança da relação de hostilidade que pode ter existido entre dois indivíduos. Essa relação de hostilidade é alterada para uma relação de paz. Há, portanto, a permuta de estado. Antes eram inimigos, havia inimizade, não havia um relacionamento, estava rompido. Agora, depois da reconciliação, ambas as partes estão agora em amizade, têm relacionamento. Portanto, como eu já falei, no grego, a palavra significa troca ou permuta. A palavra grega é katalage. Uma das definições é ajuste de uma diferença, restauração à situação favorável anterior. Olha só, ajuste de uma diferença, restauração à situação favorável anterior, e é exatamente isto que aconteceu. Quando o Senhor Jesus consumou a sua obra no Calvário, ele restaurou-nos a nossa situação anterior. Ele trouxe-nos de volta ao Éden. Lembra que o homem estava no Éden, no estado de perfeição até a queda. Após a queda, o homem perde este lugar, este ambiente, e perde principalmente o relacionamento com Deus. Quando Cristo na cruz nos reconciliou, ele nos trouxe de volta a essa restauração, ele trouxe para nós esta restauração para que nós voltássemos a este estado favorável original. Todos aqueles que recebem a Cristo e que passam pela regeneração, o nascer de novo, estão de volta no plano original de Deus. A reconciliação é um ato de Deus. Ele é quem toma a iniciativa e é ele que a conclui. Portanto, quando nós estudamos isso na soteriologia bíblica, todo mérito é do Senhor Deus.
O objeto da reconciliação é o homem inimigo de Deus devido ao seu pecado. O pecado, ele faz separação, o pecado faz divisão, e como Deus odeia o pecado, o homem passa agora a ser inimigo de Deus por causa do pecado. A reconciliação transporta os homens do estado de inimizade para o estado de amizade. E o meio eficaz da reconciliação é a morte e ressurreição de Cristo. Sem a morte e sem a ressurreição de Cristo, não há reconciliação. Vamos então observar alguns textos que falam a respeito disso. E um que eu quero ler com vocês, texto de Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, os versículos 18 e 19. Este texto você precisa trabalhar na sua aula, olha só. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vamos lá então. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que nós fomos reconciliados e temos agora o ministério da reconciliação, ou seja, esta palavra que chegou até nós e nos transformou e nos fez novamente amigos de Deus, esta palavra ela deve ser proclamada, ela deve ser anunciada àqueles que estão à nossa volta. E Deus deu a nós, os salvos, este ministério, o ministério da reconciliação. Portanto, eu e você, seja aqui na internet, seja no Facebook, no YouTube, seja na sua comunidade, seja na sua igreja, onde você estiver, no seu colégio, no seu trabalho, você tem este ministério da reconciliação. Você pode trazer paz às pessoas que não têm paz. Você pode trazer a solução para a vida daquelas pessoas que não encontram a solução em lugar nenhum, porque você tem a solução para o problema dela, que é a pessoa de Jesus Cristo, que reconcilia o homem, a mulher, de volta com Deus. A maioria dos problemas que as pessoas enfrentam é porque elas estão no estado de inimizade com Deus. Então elas não conseguem se achar, elas não conseguem se acertar. Mas quando elas são reconciliadas com Deus, novamente elas encontram paz. Novamente elas encontram o seu estado original, o qual Deus preparou. Veja bem o quanto é importante este ministério da reconciliação. No versículo 19, que eu acabei de ler aqui, 2 Coríntios 5, nós vemos que o mundo inteiro está em foco. Isso mesmo, olha só. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o mundo inteiro estava em foco e não somente os eleitos. Não somente os eleitos. O mundo inteiro é o objeto da reconciliação. Vírgula, embora isso só se torne eficaz no caso daqueles que creem em Cristo. Então, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo. Mas isso só se torna eficaz naqueles que creem. É claro que é o desejo do Pai que todos se cheguem a Deus, que todos os homens do mundo inteiro se chegassem a Ele, por causa do sacrifício de Cristo que foi por todos. A expiação é ilimitada, né? Deixa bem claro isso, expiação ilimitada por todo mundo. Mas é claro que somente aqueles que creem em Cristo é que têm esse privilégio, é que realmente a reconciliação se torna eficaz em suas vidas. Um outro texto que nós podemos observar aqui, na Epístola de Paulo aos Colossenses 1, versículo 20, diz o seguinte: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra
como as que estão nos céus. Então, nós vemos aqui em Colossenses 1:20 que os efeitos da reconciliação na vida dos salvos, ele é total, ele é completo. Mas, além disso, nós vemos aqui em Colossenses 1:20 a reconciliação de todas as coisas no universo. Todas as coisas que Deus fez, que Ele criou e que, devido ao pecado, estavam gemendo, conforme o mesmo apóstolo diz lá em Romanos, estava gemendo, toda a criação geme, e é por causa desse estado de pecado, por causa da queda que atingiu todas as coisas. Então nós vemos aqui a reconciliação não somente dos salvos, daqueles que respondem ao Evangelho, mas de todas as coisas no universo que Deus criou agora estão sendo restauradas. Isso é muito importante você observar esses textos aqui. Muito bem, queridos. Feito essas observações, vamos para o texto da lição, que é Efésios, capítulo de número 2. Vamos dar uma olhadinha para os versículos em questão aqui. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Eu digo aqui no versículo 14 que Cristo não apenas tem alguma paz, Ele é a paz em pessoa. Assim como nós dizemos que Deus não tem amor, Ele é amor. Deus não tem justiça, Deus é justiça. É muito importante porque o texto diz aqui, Ele é a nossa paz. Não fala Ele tem paz, Ele pode dividir. Não, Ele é a nossa paz. Cristo é a paz em pessoa. O que os homens precisam nesse tempo é de Cristo, porque Cristo é a paz. A parede no templo, porque aqui na sequência ele vai falar que ele derribou a parede de separação. A parede no templo, que separava os gentios dos judeus, não era mais difícil de ser derrubada, e sim aquela que ela representava. Deixa eu falar aqui novamente para que você compreenda, deixa eu ser mais claro. A parede no templo, que separava gentios e judeus de um lado, não era a mais difícil de derrubar, e sim aquela que ela representava. Do que eu estou falando? A separação social, a separação religiosa e a separação espiritual que havia entre gentios e judeus. Os judeus abominavam os gentios, evitavam passar perto, evitavam contato, evitavam comer junto. Enfim, era uma barreira enorme. Portanto, aquela parede do templo que separava o pátio dos gentios da parte dos judeus não era tão difícil derrubar, mas sim aquilo que ela representava, que durou por muito tempo. Versículo de número 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Então, a lei cerimonial, ritualística e também o ministério da morte, 2 Coríntios 3:7, ficaram para trás, ok? E ficaram inativos, porque a lei ou as leis que os salvos hoje seguem são as leis de Cristo, a lei de Cristo, eu posso dizer no singular, que é aquela que ele apresentou no Sermão do Monte, é aquela das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, é esta que é a lei que nós seguimos. Nós não seguimos mais a lei cerimonial, a lei ritualística, porque tudo isso eram apenas tipos, sombras que apontavam para uma realidade que é Cristo. Até aqui nós concordamos, eu concordo com a maioria dos teólogos, mas muitos dizem assim, mas na verdade a lei, o decálogo, ele continua em vigor. Eu tenho dificuldade em aceitar isso, porque eu não creio que o decálogo continue em vigor, porque senão nós teríamos que cumprir rigorosamente os 10 mandamentos, e nós não cumprimos. Por exemplo, se você conversar com uma pessoa adepto do adventismo, ele vai dizer, vocês não cumprem o 4º mandamento. Qual é o 4º mandamento? Guardar o sábado, ok? Por que nós cumprimos 9 dos 10 mandamentos? É este o questionamento que eles fazem. Então, eu não creio que os 10 mandamentos estejam em vigor, porque se isto fosse assim, nós teríamos que cumprir os 10.
ok? Nós não poderíamos cumprir 9 e deixar um. Isso não tem lógica na Bíblia Sagrada. Agora, com que base eu afirmo que esses decálogos, 10 mandamentos, não estão em vigor? Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 7. Se o ministério da morte gravado com letras de pedras, vírgula, e o texto continua. Mas o que é que Paulo está falando aqui? E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, então o que ele está chamando de ministério da morte não é a lei ritualística, não é a lei cerimonial, porque o que foi gravado com letras em pedras é o decálogo. E ele chama de ministério da morte. Olha só, Paulo, 2 Coríntios 3, 7, anote este texto, porque muitos ensinadores passam batido nesse texto. Então, qual é a lei que está em vigor para nós? A lei de Cristo. Onde ela está registrada? Está registrada nos evangelhos, mas principalmente em Mateus, capítulo 5 ao 7. Cumpra isso e você está cumprindo a lei de Cristo. Eu sei que isso daqui é assunto longo, mas fica aqui a minha posição, eu sou bem claro em relação a isso. Muitos crentes têm dificuldade de responder ao adventismo porque ficam com essa tese que tem que cumprir o decálogo, que o decálogo está em vigor, e daí surge a pergunta inevitável: por que é que não cumpre o 4º mandamento? Esse não está mais em vigor. Não, você não pode contra-argumentar dessa forma. O decálogo é chamado aqui por Paulo de ministério da morte. Versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. A cruz de Cristo restaurou a unidade entre homens e homens e também entre Deus e os homens. Então, a obra de Cristo na cruz, ela tanto reconcilia a inimizade que havia entre nós, homens e homens, e também entre os homens e Deus, né? Então, tanto na horizontal quanto na vertical, a obra da reconciliação ela foi perfeita. Versículo 17: vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Evangelizou significa que ele trouxe e anunciou as boas novas, porque evangelho é as boas novas. E as palavras aqui, perto e longe, quer dizer tanto para judeus como para gentios. Judeus estavam perto, gentios estavam longe, mas ele trouxe as boas novas para todos. Versículo 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai. O acesso direto ao Pai por meio da reconciliação é a glória do Evangelho. O prêmio do Evangelho não são as bênçãos materiais. O prêmio do Evangelho não são os dons ministeriais que Cristo dá. Não, tudo isso é maravilhoso, mas a glória do Evangelho é o acesso direto ao trono do Pai, é estar face a face com Deus, assim como Adão estava no jardim antes da queda. Relacionamento direto ao Pai, é isso que nós temos e esta é a maior glória do Evangelho. Versículo 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha só, nós éramos estrangeiros. O que é um estrangeiro? É um visitante de curto período, de curto prazo, não residente e sem direito algum. O estrangeiro é alguém que está passando em algum lugar, fica alguns dias, período curto, não reside ali e não tem direito nenhum nesta pátria, ou um pouquíssimo direito. Quando nós vemos a palavra forasteiro ou forasteiros, nós lembramos de estrangeiros que já são residentes em determinado local com alguns direitos, com um direito limitado, muito limitados os direitos deste forasteiro. Agora o texto fala que nós somos concidadãos dos santos, ou seja, nós somos compatriotas, fazemos parte da mesma pátria, fazemos parte da família de Deus, tudo isso por causa da obra de Cristo na cruz,
que reconciliou o homem com Deus e os homens com os homens. É uma obra completa e também a natureza, no consumar de todas as coisas, será reconciliada, será restaurada ao seu estado original. Esses são apenas alguns apontamentos para a lição de número 7. Volte o vídeo, assista novamente e eu tenho certeza que com esses apontamentos você vai expandir e vai fazer uma aula maravilhosa para os seus alunos. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.